Então vamos avançar no capítulo de número 12, a palavra de Monteiro. Os ensinamentos aqui são variados. Fora o amigo de Belarmino quem tomara a palavra, mostrando agradável maneira de dizer, continuou. Há 3 anos sucessivos, venho diariamente ao centro de mensageiros e as lições são sempre novas. Tenho a impressão de que as bênçãos do Espiritismo chegaram prematuramente ao caminho dos homens. Se minha confiança no Pai fosse menos segura, admitiria essa conclusão. Então ele dá uma dimensão para nós, que se durante 3 anos sucessivos ele comparece ali, haja relatos. São quase 1000 dias aí que ele comparece e as lições são sempre novas. Então ele deve estar ouvindo relatos, experiências, e isso dá uma grande motivação, porque você vê que você está no meio de pessoas que também têm situações semelhantes, né? E também aqui ele relata, faz até uma afirmação temerária, né? No sentido assim de que ele diz que o Espiritismo chegou antes da hora, mas depois ele condiciona isso a se ele tivesse uma menor confiança a Deus. Como uma vez nós pudemos comentar aqui, a forma com que a ideia que você tem de Deus rege muitas das suas ações, muitas das suas atitudes dentro de diversos campos da sua vida. Né? Aqui ele está falando até de confiança. Como assim, se disser, eu não tenho muita confiança em Deus, eu acho que ele meio que pisou na bola aí, né? Veio antes da hora. Ou seja, a confiança dele, de nós todos, tem que ser de entendimento, que o que está acontecendo aí nessas áreas da preparação do Espiritismo, da vinda de Moisés, de Jesus, está tudo na hora certa. Continuando, Belarmino, que observava atento os gestos do amigo, interveio explicando: o nosso Monteiro tem grande experiência do assunto. Sim, confirmou ele, experiência não me falta. Também andei às tontas nas semeaduras terrestres. Como sabem, é muito difícil escapar à influência do meio, quando em luta na carne. São tantas e tamanhas as exigências dos sentidos em relação com o mundo externo, que não escapei igualmente a doloroso desastre. Considerando que ele deve ter contado essa experiência dele já várias vezes, né? Aqui no livro é única, ele está bem assim, tranquilo, né? Mas como? Indaguei interessado em consolidar conhecimentos. É que a multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Então ele nos dá uma dica importante. Já estamos vendo que Monteiro também é um doutrinador, né? Fracassou nessa área aí da doutrinação, embora essa experiência que ele tenha ganho. Mas veja, ele já está dizendo que frente a toda a fenomenologia mediúnica, o doutrinador que possua mais raciocínio na cabeça que sentimento no coração, acende a luzinha amarela. Saiu da verde e foi para amarela. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. Outra colocação aí interessante, depois ele mais lá embaixo ele vai dizer sobre essa questão do vício intelectual.
Porque a inteligência não é um vício, né? Antes, é uma faculdade, e, se bem empregada, mas aqui ele está se referindo a vício intelectual. Então deve ter alguma característica isso daí. Depois de ligeira pausa, prosseguiu. Não preciso esclarecer que também parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. Aí está o trabalho, né? E é um destaque rápido também, depois nós vamos reforçar, iluminação de encarnados. Quer dizer, quem doutrina não está só para trabalhar com os desencarnados. O serviço era imenso. Nosso amigo Ferreira, que é o Belarmino, né, pode dar testemunho, porquanto partimos quase juntos. Recebi todo o auxílio para iniciar minha grande tarefa e, intraduzível alegria, me dominava o espírito no desdobramento dos primeiros serviços. Vimos esta história nos anteriores, não foi? Não teve nenhum que falou assim, eu saí daqui numa situação que também não me favoreceu muito, né? Pelo contrário, todos tiveram amplo suporte, apoio, encaminhamento, preparação, claro, dentro de que cada um poderia também, não é, receber. Minha mãe, novamente aí com outro doutrinador, que se converter em minha devotada orientadora, não cabia em si de contente. Enorme entusiasmo instalara-se-me no espírito. Sob meu controle direto estavam alguns médiuns de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação, que é a psicofonia. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. É uma frasezinha aqui, entre aspas, né? Jogada aqui no meio do texto, mas ela começa a ter o significado importante da queda dele. Começa aqui. A essência moral da doutrina. Por isso que o Evangelho ele vai estudar o aspecto moral de Jesus. É mais ou menos igual o médium tem que fazer. Não se ater tanto às questões fenomênicas, pelas quais até ele atravessa, ou almeja, sem às vezes estar preparado, e esquece da verdadeira essência do trabalho dele. É isso aqui que ele está querendo dizer. A essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Então agora ele vai dar uma descrição. Primeiro ele fala, aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Então esse era o padrão da argumentação dele. Segundo, aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero no campo da argumentação pesada. Aí você pode considerar o vício intelectual. A argumentação dele era muito lógica, racional e até provavelmente eivada de lógica. Mas não é disso que o obsessor precisa só. Não é disso. Aliás, muitas vezes o obsessor já sabe de tudo isso. Ô Ricardo, tem gente que estuda, mas não desenvolve. O aspecto, talvez, não enxerga na letra.
leu, conheceu. Isso é a essência do espírito. Mas isso é característica do espírito. Não significa que ele não tenha estudado a doutrina. Não significa. Não, teve sim. Ele foi preparado no mundo espiritual, Ricardo. Eu sei o que você está querendo dizer, mas não é todo mundo assim. A pessoa pode debruçar sobre os livros e passar uma existência inteira com uma intelectualidade maravilhosa. Conhece Gabriel Delane, Ernesto Bozano, mas chega em casa, maltrata a esposa, maltrata a faxineira. Ele estudou. Eu acabei de dizer, a pessoa pode estudar, Bozano, Kardec, estudar. Só que não desenvolve a parte moral, meu querido. Cara, o que é estudar para você? Estudar é estudar. Agora, o desenvolvimento daquele estudo cabe a cada um. Necessariamente o estudo não desenvolve na pessoa a capacidade de amar. Desenvolve a capacidade de raciocinar, mas de amar não. Pode ajudar? Pode favorecer, porque você lê uma experiência, você reflete. Mas amar se aprende amando, né? Não é estudando. Porque se ele foi preparado no centro de mensageiros. Como que ele não estudou? Não dá para não estudar quem está no centro de mensageiros. A pessoa não vai, você vai lá descer como médium, você já leu Allan Kardec? Não precisa estudar. Não é assim não. Ele vai descer como médium, ele precisa estudar. Estudou, aprendeu. Mas você viu o que ele falou aqui atrás? Ele fez uma consideração, é muito difícil escapar à influência do meio quando em luta na carne. São tantas e tamanhas exigências dos sentidos, quer dizer, ele cedeu a isso. Ainda mais aí veio, ele reconhece nele o quê? Vício intelectual. Ou seja, intelectualidade ele possuía. O Emmanuel fala que a evolução precisa de duas asas, né? Sabedoria e do amor. Senão, ele era um pássaro de uma asa só. Então, vamos lá. Mas, você fez uma consideração aí que acha que ele não estudou. Tudo bem, né? Mas, vamos lá. Estimava enfrentar obsessores da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos, desencarnados, em situação de ignorância das verdades divinas. Então, 4 situações aí. Olha aqui, chegava ao cúmulo de estudar, veja aí, pacientemente longos trechos da Escritura, não para meditá-los, aí foi o problema, com o entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. Você decora, mas só decora. Decora só para depois falar, agora não entra. Não entra. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Aí, Ele não aprofundou a sonda dele no aspecto assim de que a pessoa, o espírito precisa de algo mais, né? Não só de esclarecimento. Aí o que aconteceu? Desorientou-se. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Somente aqui de volta pude verificar a extensão da minha cegueira. Eu entendi isso assim. Ele ajudou. Ele ajudou. Só que ele não se cuidou. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, agora ele vai contar esse parágrafo inteiro aí, essas contradições. Vejamos. Por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados,
eu abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor crianças que brincavam inocentemente na rua. Cadê a paciência? Ele acabou de orientar. Mais uma, ó. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para, daí a instantes, repreender senhoras humildes, presentes à reunião quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Contrassenso, né? Prega o que não faz. Isso quanto a coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial, minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência, a doçura, exaltando o sofrimento e a luta, como estradas benditas de preparação para Deus. Andava cego. Agora veja essa frase aqui, ó. Olha o conceito da mediunidade. Não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção mediúnica permanente. Eu que acrescentei por conta aí o mediúnica, tá? Mas é isso que ele está querendo dizer. E isso foi escrito lá, quase 80 anos atrás, ainda não se percebeu. Então, nesse livro aqui, ó, Mediunidade, Transmissão e Recepção, que nós já estudamos aqui às terças-feiras, no ano de 2023, nós vamos encontrar aqui no capítulo, acho que é 59, deixa eu ver aqui. 56, o Dr. Odilon, através do médium Bacelli, tá aqui, capítulo 55. Muito bacana, tem tudo a ver com isso aí. Ó, em síntese, faculdades psíquicas não devem servir aos homens apenas para se interrelacionarem com os desencarnados. Faculdade psíquica. A mediunidade é sentido que também deve estar voltado para a Terra, encarnados, e não somente para o mundo espiritual. Médiuns existem que, preocupados em ver os espíritos dos mortos e com eles dialogar, ignoram completamente os espíritos que estão ao teu lado e com os quais podem entreter diálogos por vezes muito mais interessantes e proveitosos. A grande maioria dos encarnados ignora que a Terra não passa de uma das muitas dimensões existentes no universo, considerado físico, distinguindo-se das demais apenas pela consistência da matéria. E aí ele entra no que é o importante. A ênfase desse livro, ele diz: o exercício da mediunidade anímica, embora esse termo eu acho que para mim seria melhor a faculdade anímica, porque mediunidade já é meio, né? O exercício da mediunidade anímica envolve os valores que o Cristo veio ensinar aos homens. Amor a Deus e ao próximo, traduzido nas ações do cotidiano. Trata-se de uma mediunidade efetiva, com resultados efetivos em favor da construção de um mundo melhor. Ou seja, o que ele está chamando a atenção, continua, tá, Wilton? O que ele está chamando a atenção nesse livro, bastante, é sobre o olhar do médium para o seu animismo.
Um médium que se desenvolve bem animicamente será um bom médium para trabalhar com os espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Então, nós precisamos caminhar neste sentido, melhorar-nos animicamente. O que significa? Melhorar a alma, o espírito, nas suas diversas possibilidades de melhora, de potencialidades. Então, por isso que ele fala assim, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. A gente aqui, para lidar com o espírito, não fala mansinho? Fala bem, fala com amor, sai daqui, vai jantar em casa, vem um filho lá, fala assim, não é problema seu, não sei o que lá. Olha aí, é isso. Talhava o espiritismo a meu modo. Toda a proteção e garantia para mim, e valiosos, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Ao demais disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em quê? Vamos ver. Em vastíssimos comentários dos fenômenos observados. Ponto 1. Ponto 2. Duelos palavrosos. 3. Narrações de acontecimentos insólitos. E 4. Crítica rigorosa dos médiuns. Quer dizer, fora aqui dentro, onde tudo favorece, não era nada daquilo. Era a maioria assim. A maioria de nós estamos aqui nesta sala. Então é por isso que os nossos ouvidos são os que estão mais perto. São para nós. Não é para a gente aplicar em outras pessoas. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. De desvio em desvio, olha o que aconteceu com ele. A angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Então, as questões mentais, psíquicas, os conflitos que ele criava, foi dando ensejo, foi favorecendo a uma moléstia de cunho orgânico que levou ele embora da Terra. Pode-se considerar, então, como André Luiz, um indireto. Passei para cá, qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Tarde, né? Do lado de lá. Como ensinar sem exemplo, dirigir sem amor? Entidades perigosas, agora ele está explicando, e revoltadas, aguardaram-me à saída do plano físico. Sentia, porém, comigo um fenômeno singular. Meu raciocínio pedia socorro divino, mas meu sentimento agarrava-se a objetos inferiores. Foi o que ele fez na vida, né? Então não é porque morreu que vai mudar. Justamente. Minha cabeça dirigia-se ao céu em súplica, mas o coração colocava-se à terra. Nesse estado triste, vi-me rodeado de seres malévolos, que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência, perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que me não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo.
Então, esse parágrafo ele é bem assim ilustrativo quem extrair o ensinamento dessas letras, que não é Deus que pune ninguém após a desencarnação. É simplesmente o andar da lei. A lei. A lei que presidiu ele aqui, que observou, que registrou. Por isso que a consciência, como está lá no Evangelho, a sentinela vigilante, né? Ela retém tudo, ela fixa tudo. Quando os sentimentos de apego à esfera física se atenuaram, a comiseração de alguns bons amigos me trouxe até aqui, ali para o nosso lar. E imagine o irmão, que meu espírito infeliz ainda estava revoltado. Sentia-me descontente. Não havia fomentado as sessões de intercâmbio entre os dois planos? Não me consagrar ao esclarecimento dos desencarnados? Iria tapete vermelho ainda. Percebendo minha irritação ridícula, agora né? Amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. A ministra é sempre muito ocupada, mas sempre atenciosa. Não marcou a audiência, dada a insensatez da solicitação. No entanto, por demasia de gentileza, visitou-me em ocasião que reservara a descanso. Crivei-lhe os ouvidos de lamentações. Chorei amargamente durante 2 horas. Ouviu-me a benfeitora por um prodígio de paciência evangélica. Só a veneranda mesmo, né? Ou se a gente com 2 minutos já mandava ficar quieto. Em silêncio expressivo, deixou que me cansasse na exposição longa e inútil. Quando me calei à espera de palavras que alimentassem o monstro da minha incompreensão, veneranda sorriu e respondeu: Monteiro, meu amigo. Eu vejo ela falando. A causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Entregou-se você excessivamente ao espiritismo prático. São os fenômenos, né? Junto dos homens, nossos irmãos. Mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo. Junto de Jesus, nosso mestre. Nesse instante, Monteiro fez longa pausa, pensou uns momentos e falou comovido. Desde então, minha atitude mudou muitíssimo. Entendeu? Aturdido com a lição profunda, respondi mastigando palavras como quem pensa mais para falar menos. Sim, sim, estou procurando compreender. Bom, vamos começar sobre o espiritismo prático. É o fenômeno. Espiritismo prático é mediunidade. Quando ela fala que se juntou aos homens, né, tal, aos homens. E não com a verdadeira prática do espiritismo, assim com as suas palavras. Espiritismo prático é a mediunidade. Mediunidade. Ou seja, foi o que ele fez. É o espiritismo prático. Se alguém chegar para você um dia e falar assim, doutrina espírita, qual é a parte prática que tem o espiritismo? Você fala, mediunidade. Porque você vai para a prática. Agora, se ele falar assim, a prática do espiritismo, aí é a caridade, é o amor, é o desenvolvimento do sentimento, ou seja, prática do espiritismo, não espiritismo prático. E nem na minha área de atuação,
Eu tinha a odontopediatria teórica e a prática. A teórica era o estudo, a prática eu ia atender criança. Mas eu podia praticar a odontopediatria. De que forma? Com desvelo, com carinho, com atenção com as crianças, ou ser grosso. Chegar para as mães e falar, você não cuida da boca do seu filho? O que é isso, mulher? Embora tinha uma vez ou outra que eu... Nossa, aconteceu. Não foi uma vez só, não. Mas aí a prática desse espiritismo, pela verdadeira prática do espiritismo, junto a Jesus. Tudo nesse aspecto que desenvolve o sentimento. Ele ficou só na parte do fenômeno, ele não desceu os degraus ou subiu, não sei, né? Vamos dizer se desceu ou subiu. Ele não avançou. Então aí que é a lição dele para nós. Nós que estamos dentro de um grupo mediúnico, de trabalhos do espiritismo prático, Oscar, nós temos que avançar também para o setor do desenvolvimento do sentimento, que vai nos melhorar. Aliás, a finalidade da mediunidade é essa. Aqui, ó. Se você ler esse livro aqui, você vai ter outra dimensão do que seja mediunidade.